Começando agora o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Rádio Cloud Coaching. Olá, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Carly Me Ajuda. Carly Me Ajuda, aquele momento assim para a gente conversar, para a gente discutir dúvida. Quando você manda a sua dificuldade, eu, Carly, vou estar aqui para te ajudar. São 10 minutinhos para a gente bater papo, para a gente conversar e tudo mais. Edson, como é que eu vou conversar pelo rádio? Você manda teu e-mail para edson@inteligenciacomportamental.com, edson@inteligenciacomportamental.com. Lá eu pego a sua dúvida, trago aqui, te respondo direto também, porque afinal de contas é importante. Ah, você não é do e-mail? Puxa, que coisa, né? Tudo bem. Tem lá o nosso canal no YouTube, Comportadamente. Entra lá, deixa teu comentário, deixa a tua pergunta, que eu vou te ajudar. Sempre vou te ajudar. O Carly está aqui, ele está aqui para te ajudar. E hoje eu tenho uma questão muito bacana aqui que eu quero compartilhar com vocês. Uma pessoa que conversou comigo, sabe aquelas pessoas que dizem assim, ah não, porque eu sou chato mesmo, ah porque é o meu jeito, ah porque eu quero fazer isso aqui, etc, etc, etc. Bom, nós começamos a conversar muito sobre a necessidade que essa pessoa tem de controlar. Na verdade, ela não tinha nem percebido que ela tinha uma necessidade de controlar. O que ela sabia, na verdade, ela ficava muito incomodada, é com a falta de controle dos outros. E olha só que interessante. Quando você começa a se incomodar com o comportamento alheio, provavelmente tem alguma coisa errada no teu reloginho interno aí. Então, a falta de controle dos outros começava dentro de casa, com pequenas coisas, filho adolescente, coisa desse tipo, e foi evoluindo a ponto dela me procurar e falar, Carly, eu preciso de ajuda. Você fala lá no Carly Me Ajuda, tal, eu preciso de uma ajuda. Essa minha necessidade de controlar os outros, na verdade ela não disse assim, o que ela disse foi o seguinte, eu me irrito demais com as pessoas. Será que ninguém está vendo que é tão mais fácil ser organizado? Olha que interessante, eu me irrito demais com as pessoas e será que ninguém está vendo que é fácil demais ser organizado? Bom, vamos separar aí em alguns pedaços. Primeiro, quando que eu tenho que me importar com a organização do outro? Quando a tarefa do outro, ela está relacionada com a minha. Se o como, e olha só que importante, não é o que, é o como. Se o como ela faz as coisas tem impacto sobre mim, por exemplo, aumenta meu consumo, faz eu gastar mais dinheiro, envolve mais a minha participação, etc, etc. Se o como é importante, aí tudo bem, eu preciso atuar. Agora, se a minha relação com essa pessoa é baseada no que, então assim, eu tenho uma tarefa, eu entrego a tarefa, tenho uma data, ela me entrega, e o como é ela que decide, eu não tenho que me preocupar com a organização dela. Não tenho que me preocupar com os controles. Agora, o que faz uma pessoa ficar fixada essa necessidade de controlar? A gente tem que dar 2 passos atrás e começar a entender. Necessidade de controle está ligado com insegurança. Pessoas que são inseguras no seu processo de delegação, no seu processo de acompanhamento, elas têm necessidade de fazer o que nós chamamos de microgerenciamento. Ficar ali o tempo todo monitorando, acompanhando e tudo mais. O gerenciamento ele é bastante adequado quando você precisa fazer. Por exemplo, se uma tarefa dura uma semana, você fazer um ponto de controle no dia 1, fazer um ponto de controle no dia 3, e lá no dia 4, final do dia, fazer o último ponto de controle só para garantir que vai sair, não há nenhum problema, nenhum erro nisso. O que você não pode ficar acompanhando todo santo dia? Todo santo dia, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde, você acaba irritando a pessoa, você acaba limitando a criatividade e o que é pior, você acaba aumentando o custo de produção. Porque toda vez que a pessoa para te dar satisfação do que ela está fazendo, ela deixa de fazer o que ela tem que fazer. Então essa necessidade de controle, ela, antes de mais nada, ela é contraproducente. Pessoas que controlam demais atrapalham o processo de criação, o processo de criatividade, o processo de inovação e até o processo de errar mesmo. A inovação, ela depende do erro. Lembre que toda tradição um dia foi inovação. Tudo aquilo que você tem que é tradicional, um dia foi disruptivo, um dia foi uma ideia nova. E isso as pessoas precisam fazer. Mas isso não responde o porquê. Por que as pessoas têm necessidade de controle? Vamos voltar e dar 3 passos atrás. Lógico que aqui
eu estou correndo um risco enorme em falar com vocês e generalizando, né? Falar que toda pessoa que tem necessidade de controle tem isso. Não, não é assim que funciona. Mas, com a minha experiência, com as pessoas que eu atendo aqui, eu diria com certo grau de certeza que 80% das pessoas que têm necessidade de controle apresentam sintomas parecidos. E quais são esses sintomas parecidos? O primeiro, em algum momento da vida, ela foi deixada na mão. Em algum momento da vida, o nível de confiança que ela tinha em algo foi quebrado. Alguns especialistas associam isso à síndrome do abandono. Síndrome do abandono é um pouquinho mais pesado do que isso. Eu vou ficar num nível mais leve aqui. Pessoas que têm histórico de quebra de compromisso, ela confiou e as pessoas quebraram o compromisso, elas tendem a projetar isso a todas as suas atividades. E ao projetar todas as suas atividades, todo mundo vira suspeito. Não, porque é melhor conferir. Não, porque tem que acompanhar, etc. Isso é uma tortura. Isso é uma tortura. Então, confiar, acompanhar, criar bons compromissos ajuda. Então, primeira coisa, a gente tem que analisar. Será que a pessoa que está me pressionando, que ela está querendo tanto controle, será que ela foi abandonada alguma vez? Bom. Segundo ponto é mais leve, é mais tradicional, que todo mundo passa por isso, e é natural que essas pessoas também passem por isso. É associado ao maior medo do ser humano. O maior medo do ser humano é, de longe, ser considerado incompetente. Algumas pessoas me dizem assim, não, o maior medo do ser humano é a morte. Não, não é. Em alguns casos, as pessoas utilizam o mecanismo, né, de dar fim à própria vida, porque elas se sentem incompetentes e envergonhadas de determinado tema. Então, diante da incapacidade de lidar com isso, elas dão cabo da própria vida. Ser considerado incompetente é absolutamente assustador para algumas pessoas. E aí, se eu trabalho com outra pessoa, se eu delego uma tarefa, e o não entregar, né, o não resultado dela, vai fazer com que eu pareça incompetente, eu vou ficar alucinado, eu vou ficar conferindo todo santo dia, eu vou medir tudo que eu tenho que fazer. E o terceiro ponto que leva as pessoas a ter uma necessidade absoluta de controle é a soberba. Soberba não é uma coisa legal, não é uma coisa legal. Soberba está ligado com um ego inflado, com uma forma de... Não, porque é assim que se faz, este é o meu jeito. Aí as pessoas começam a confundir o acompanhamento da tarefa com a sobreposição da tarefa. Eu desenho uma tarefa para você e digo, eu preciso disso para tal dia, assim, assim. E aí eu quero dizer o como as pessoas fazem. Então eu vou lá e eu meço no detalhe. Não, mas pode ser que o resultado seja exatamente igual, mas o procedimento que você está seguindo não é igual, vai dar briga. Aí a pessoa fica, não, mas você não sabe fazer. Não, mas não é assim que se faz. E isso vai desde problemas corporativos, coisas que acontecem nas empresas, até a tua discussão lá cozinhando com a avó em casa. Eu já fiz isso muitas vezes, eu adoro cozinhar e eu tenho uma sogra que adora cozinhar e a gente sempre trabalha juntos e tal. Agora ela está mais cansadinha, mais velhinha, já nem cozinha tanto assim. Mas a gente tinha altas discussões na cozinha por causa do como fazer as coisas, como é que corta isso, como é que prepara uma forma, como é que faz aquilo. Então o como ele pode ser assustador nesse processo de controle. Se você é uma pessoa que sofre com a falta de controle do outro, comece a analisar se não é isso que está te atrapalhando. Porque no fundo é isso, você está sofrendo, meu querido, minha querida, você está sofrendo. Né? Olhar para o outro assim e falar, nossa, mas ele é tão bagunceiro, isso. Talvez a bagunça do outro seja só uma forma de organização que você não reconhece. E ao não reconhecer, isso aí fica parecendo uma bagunça para você. Então vamos ter mais espaço, vamos ficar um pouquinho mais leve, vamos diminuir essa capacidade, né? a nossa intenção de controlar tudo. Porque no fundo todo mundo é livre e os processos são incontroláveis. Vamos construir bons compromissos baseados no o que precisa ser feito, que aparência que vai ter, que funcionalidade que tem que ter. O como vamos deixar as pessoas serem livres. Essa foi a dica de hoje aqui do Cali Me Ajuda. Cali Me Ajuda sempre buscando ajudar você da melhor maneira possível. Se você tem dúvida, já sabe,
Manda teu e-mail para cá, edson@inteligenciacomportamental.com, edson@inteligenciacomportamental.com, ou vai lá no YouTube, no canal Comportadamente, onde você pode deixar teu comentário, compartilhar, deixar sininho, fazer tudo o que você tem que fazer. Um grande abraço e até uma próxima. Encerrando o programa, Carly Me Ajuda, com Edson Carli. Se ligue, o programa Carly Me Ajuda, com Edson Carli, sempre às terças-feiras às 14h, com reprise na quarta às 17 horas e na quinta às 9 horas da manhã, aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe nosso aplicativo.